Graça e paz. Amém. Boa noite a todos. Vamos dar início, ao nosso culto de adoração e louvor ao Senhor. Deus eterno e soberano Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Pai, no nome de Jesus, abençoe, ó Deus, cada irmão, cada ouvinte, Senhor Jesus, que estão nos ouvindo, Senhor Jesus, nesta noite, que o Senhor possa abençoar, Senhor Jesus, cada coração, que o Senhor venha falar, ó Pai, a cada um através da palavra, através da adoração. Ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo, nos guardando. Esta é a minha oração que eu faço em Ti, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ao nosso tema, e a nossa divisa. O nosso tema é o renovo espiritual. A nossa divisa está em Juízes 8, versículo 4, onde a palavra do Senhor diz que: e quando Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens, com ele estavam já cansados, mas ainda perseguidos. A oportunidade de estar com a comissão de louvores, com 2 oportunidades. Amém. Vamos exaltar o nome do Senhor cantando o hino de número 108. Quando se fizer chamada, lá estarei. Para dizer que nós não temos palavras para agradecer pela bondade de Deus, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, aqui nessa igreja, em nossas famílias e até no nosso país. Nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor.
Então nós vamos dizer que não temos palavras para agradecer a bondade. O salmista, o 103, ele diz que bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Que nós tenhamos sempre um coração grato ao Senhor por tudo que Ele fez, faz e fará. Então vamos abrir nossas Bíblias, né? Em Jeremias 23, do 5 ao 8. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com que o nomearão o Senhor, justiça nossa. Portanto, ele que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor, e que subir os filhos de Israel da palavra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Eu gostaria de chamar a irmã Tânia, convidar a irmã Tânia para levar uma oração aqui na frente. Tânia, eu gostaria de que você estivesse orando pelas famílias, né? E para que o Senhor também continuasse renovando as nossas forças, né? Porque nós sabemos que estamos vivendo um dia difícil, mas que o Senhor possa estar fazendo um renovo nas nossas vidas, né? Porque às vezes até a gente se sente abatido ou cansado,
né? Mas que o Senhor possa estar renovando as nossas forças. De todas as pessoas que é cristão há muito tempo, que estão desanimados, frios, que o Senhor venha, né? Tá renovando as nossas forças, para que a gente esteja de quando a gente iniciou, né? Verdadeiramente. Que o Senhor também continue abençoando a cada ouvinte, né? Da palavra, que esteja ouvindo no culto e participando. Que o Senhor continue abençoando. E também com todas as mulheres, né? Que estão no Outubro Rosa, e que o Senhor possa dar sabedoria, discernimento, para que a gente possa cada dia estar se cuidando, né? Estar se amando e a cada dia estar buscando força no Senhor, para que a gente possa estar cuidando da nossa vida espiritual e da nossa vida física. Amém. Oremos. Soberano eterno Deus, Pai querido e amado, Deus santo, grande e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, graças nós te damos, meu Deus, por mais esta riquíssima oportunidade. Obrigada, Deus, pela liberdade que tivemos de andar na rua e chegar até aqui, Senhor. Obrigado. Sem nenhum impedimento, sem medo de ser afligido ou repreendido por alguém. Muito obrigada, Deus. Nesta hora, Deus, em nome de Jesus, eu peço perdão por minhas falhas, por minhas fraquezas, por minhas transgressões, por minhas iniquidades, tudo que eu fiz, Deus, até o momento. Que o Senhor me perdoe em nome de Jesus. E que a minha oração, Deus, chegue até o Senhor com um cheiro suave, que o Senhor se agrade, não só da minha oração, meu Deus, mas deste culto que estamos prestando ao Senhor, com alegria em nossos corações. Deus, em nome de Jesus, eu quero te apresentar todas as famílias na face da terra. Meu Deus, visita, Senhor, aquele que hoje, até o momento, ainda não teve que dar os seus filhos. Deus, em nome de Jesus, visita aquele que a mesa é farta, mas que ele não se lembra, não pensa que alguém pode estar passando por necessidade. Senhor, muito se tem falado sobre esta pandemia, que as pessoas mudaram, mas a gente vai olhar no fundo, as pessoas continuam iguais. Oh Deus, em nome de Jesus, derrama sobre a face da terra amor. Amor um para com o outro, Deus, em nome de Jesus, que a gente possa olhar para o outro como sendo um ser humano, como nós somos, frágeis, fracos e limitados. Eu te apresento, Deus, em nome de Jesus, todas as pessoas que se acham cansadas, fracas, abatidas, principalmente o teu povo, Deus. Renova, Deus, em nome de Jesus, as nossas forças. Nos ajuda, meu Deus, a vencer esses dias difíceis, trabalhosos. Muitas vezes a gente pensa que não vai conseguir, mas nós te louvamos, Deus, porque verdadeiramente a nossa força vem e está no Senhor. Muito obrigada, Deus. Eu ainda te peço, Deus, em nome de Jesus, visita todas as mulheres, aquelas que estão passando por aquele vale que só o Senhor sabe como é difícil, Deus, atravessar aquele vale. Visita cada uma, Deus, aquela que saiu agora, nesta hora, na sala de quimioterapia, meu Deus. Tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia, Deus. Mas que as mulheres sejam observadoras de si mesmas, Deus. Não custa nada se observar. Eu sei que muitas se sentem envergonhadas de se tocar. Mas tira, Deus, em nome de Jesus, essa vergonha. Mais vergonhoso, eu penso que seja estar em uma cama de hospital, onde já não vai ter mais jeito. Mas nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor nos dá oportunidade para todas as coisas. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor é o dono do tempo. Tudo está sob o teu controle. Muito obrigada por este dia. Eu ainda te apresento, Deus, em nome de Jesus, cada mulher que tem filho que está prostrado diante das drogas, da prostituição, que, como diz a tua palavra, os pés são rápidos para destruir a vida de outras pessoas. Visita, meu Deus, em nome de Jesus. Visita a família daquela jovem, Deus, daquele acidente tão feio, meu Deus. Mas que o Senhor, eu tenho certeza que 90% das pessoas daqui desta cidade de Itabuna já ouviram falar do Senhor. Já ouviram que o Senhor salva, cura, transforma e liberta. Ainda leva para morar no céu. Muito obrigada, Deus, pelo privilégio que temos de poder acordar, deitar, dormir, acordar, sabendo que o nosso Deus nos guardou, que os teus anjos guardaram os nossos lares. Em nome de Jesus eu te agradeço, Deus. Amém. Amém. Vamos toda a igreja adorar o nome do Senhor.
com aquele louvor que diz: Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. cantar o hino oficial, Sobrevivi. Louvado seja Deus, porque em meio a tantos problemas, tantas adversidades, o Espírito Santo do Senhor tem nos consolado, tem nos animado, e como diz o tema desse mês, o Senhor tem derramado renovo espiritual em nossas vidas. Então só temos que louvar ao Senhor e dizer que tem coisa boa chegando, né? Grandes coisas o Senhor fará em nossas vidas,
e em nosso meio, em nossa família, porque nós temos orado, clamado pela sua misericórdia. Então vamos dizer que foram noites intermináveis, mas nós sobrevivemos pela graça de Deus. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor.
riquíssima de estarmos aqui na tua casa para louvar e engrandecer o teu santo nome. Amém, Deus. Deus, obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor falou aos nossos corações, ó Pai. E o Senhor, nesta noite, continua, ó Deus, falando aos nossos corações. Que o Senhor, ó Pai, venha abençoar o pregador da noite, ó Pai, para que nós possamos sair daqui com o teu coração cheio, ó Pai, da tua palavra. Que o Senhor venha falar de forma, ó Pai, ricamente, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, falar aos nossos corações, ó Deus. E que a gente possa continuar, Senhor Jesus, com essa sede de louvar, de te adorar, ó Pai, a cada dia. Pai, no nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui, ó Deus. Esta é a minha oração que eu faço em Ti, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. A oportunidade de estar com o pregador. Salve, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Muito bom nessa noite podermos estarmos aqui mais uma vez para poder louvar e engrandecer o nome do Senhor, poder dizer, poder declarar que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, né? Esse mês nós estamos vivendo uma temática muito vivida, acredito que na vida de Davi, o renovo espiritual. A gente observa que Davi sempre buscava do Senhor, né? Cada vez que algo acontecia, ele chegava diante do Senhor e clamava: Senhor, ouve as minhas orações, inclina teus ouvidos, Senhor, buscando o renovo da parte de Deus. Eu vou começar com os avisos, né? Nessa noite nós temos o nosso canal no YouTube e nós temos também as lives que acontecem às sextas-feiras no Facebook. Então, você que está nos assistindo, você que tem tido a oportunidade, né, de participar desses momentos de bênção, né, deste momento de compartilhamento da bênção do Senhor, vá lá, se inscreva no canal, aperta o sinozinho lá e se inscreva, né, para que você possa estar recebendo as notificações. Muito obrigado aos irmãos que nessa noite estão aqui. Louvo a Deus pela vida de cada irmão. Que alegre que estamos com um rosto novo, né? Nosso pastor Edson, ele está pregando fora nessa noite. Nós estamos aqui para poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Amém. Esse mês nós temos um tema bastante explorado, que é o renovo espiritual. Bom, como o teste passou, né? Agora vamos valendo. O renovo espiritual. Amém. Louvado seja Deus. O nosso texto está no livro de Juízes, capítulo 8, versículo de número 4. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Nós temos também a projeção direto no telão. E diz assim o texto, né? A palavra do Senhor. Ele vai dizer: E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam já cansados, mas ainda perseguindo. Louvado seja Deus. Oremos. Grandioso Deus, excelentíssimo Senhor Pai, essa é a tua palavra que o Senhor tem trazido aos nossos corações durante esse mês, uma temática muito importante, muito envolvente, que possamos, meu Pai, estar refletindo em tudo aquilo que o Senhor tem falado até aqui, em tudo aquilo que o Senhor continuará falando aos nossos corações. Por isso, Deus, eu te peço nessa noite, me usa para a honra e glória do teu nome. Amém. Que eu suma, Deus, em que eu desapareça, mas que o teu nome venha a ser gloriosamente exaltado. Amém. Ó Deus, que todo espírito de dispersão que nesta hora bate em retirado em nome de Jesus, e que todo projeto maquinado e deliberado por ordem de Satanás, que nesta hora caia por terra. Amém. Em nome de Jesus. Fala conosco de maneira sobrenatural, de maneira ímpar, de maneira singular, meu Pai, para que saiamos daqui cheio da tua presença, cheio do Espírito Santo de Deus, para poder compartilhar e dividir, Senhor, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, a essência da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, esse foi um tema bem trabalhado nesse mês, e a gente teve a oportunidade de aprender com muitos irmãos que por aqui passaram, trazendo um pouco da mensagem do Senhor, trazendo um pouco da explanação desse texto, que é um texto muito vasto, um texto que nos dá uma vertente muito grande para que a gente possa discorrer, para que a gente possa estar aprendendo, né? E ao ler esse texto, eu pude entender e
Deus trouxe ao meu coração algo que talvez a gente costuma sempre olhar aquilo que é óbvio. Porque a gente sabe que quando Deus está no barco, a vitória é certa. Mas existem alguns detalhezinhos até a gente entrar no barco. Esse texto, o texto nos traz, né, um dos principais momentos vividos por Gideão, onde o mesmo recebeu de Deus uma grande missão, uma grande tarefa a ser cumprida. Mas somente quando Gideão ele deu crédito à palavra do Senhor, à promessa de Deus, ele pôde enxergar a vitória. Quando Gideão estava olhando para ele simplesmente encontrava o problema. Mas quando ele tirou os olhos dele e começou a olhar para Deus, ele começou a enxergar a solução. E a gente vai observar, né? Esse texto é um texto muito trabalhado, onde em algumas temáticas a gente vê muito falar sobre os 300 de Gideão. Algumas denominações trabalham sempre esse tema, né? Os 300 de Gideão. E como tivemos durante esse mês, né? Eu em especial, eu vou citar aqui o irmão Merisvaldo, que trouxe um detalhamento de todo, né? De toda essa redução, né? Dos soldados que estavam ali com Gideão, separado por Cristo. Então, por isso eu não vou fazer não vou ser longânimo, né? Mas vou trabalhar somente uma síntese, para que a gente possa entender. E você que está nos assistindo, tenho certeza que você vai estar captando, e se tiver alguma dúvida, eu tenho certeza que nos demais cultos que nós tivemos, nós temos um detalhamento mais completo, e eu convido você que está em casa também a estar observando. Assim chamado 300 de Gideão, era um grupo de 32 mil soldados reduzido a apenas 3 centenas, apenas 300 soldados. Onde, né, simplesmente foi uma seleção feita por Deus, onde Gideão pôde participar, né, para libertar os judeus presos durante 7 anos pelos midianitas. Uma guerra onde o poder de Deus se evidencia fortemente na mente de todos aqueles que lutaram, na mente de todos aqueles que participaram, na mente de todos aqueles que também que ouviram falar, porque viram ali o poder de Deus. A gente observa que o texto começa dizendo que tinham 32 mil homens contra 130 mil soldados midianitas. 135 mil soldados acostumados a lutar em táticas, a defender ali em batalhas, né? Está sempre em conflitos. E a gente vê que ainda assim é uma quantidade desproporcional. 135 mil contra 32 mil. Mas para que o nome do Senhor fosse mais uma vez glorificado, veja o que Deus faz. Deus escolhe Gideão e começa selecionando, separando. E isso resume apenas 300 homens. Fazendo uma conta rápida, isso representaria contra os 135 mil apenas 2,2%, ou 2,5%. Algo extremamente aos olhos do homem impossível. Mas Deus fez isso para que o nome dele fosse glorificado. E eu e você entendesse que jamais homem nenhum poderia fazer aquilo sozinho, se não fosse a mão de Deus. Deixa eu só dar uma águazinha aqui que louvado seja Deus. Humanamente falando, seria uma guerra totalmente impossível de se vencer. 300 homens israelitas contra 135 mil. Mas o texto finaliza dizendo que Deus deu a vitória. Como eu citei agora há pouco, a gente sabe que quando Deus está no barco, a vitória é certa. Prova disso maior, a gente observa quando Deus pede para que Noé faça a arca. Na minha Bíblia, pelo menos, Deus não manda ele também construir um leme, nem construir velas. Porque automaticamente, quando Noé fizesse isso, o controle do barco estaria na mão de Noé. Mas Deus simplesmente pediu que Noé fizesse o barco, para que a direção continuasse na mão dele. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, é quando a gente volta ali um pouquinho para Juízes 6. Juízes
6. E a gente observa que, ao receber do anjo a mensagem de Deus, Gideão expressa imediatamente duas reações. Ele esboça duas reações. Capítulo 6, verso 12 e 13. Veja o que diz. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contavam, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos do Midianita. Então a gente observa que a primeira reação de Gideão com o anjo do Senhor foi questionar ao anjo a mensagem de Deus. Mas o Senhor não é comigo, não sou eu que vou nessa grande empreitada, mas por que o Senhor nos entregou na mão, né, dos midianitas? Porque o Senhor deixou que sobreveio sobre nós pragas. Gideão começa a questionar ali. O segundo questionamento de Gideão, ele busca não somente de Deus uma, mas duas provas de Deus. Versículo 36 a 40 do mesmo capítulo, capítulo 6, a palavra do Senhor vai dizer: e disse Gideão a Deus: se há de livrar Israel por minha mão, como tem dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Eira significa uma área de terra batida, onde se colocavam muitas coisas para secar, né? A parte, tipo um terreiro, né? De casa, a frente de casa. E se o orvalho estiver somente no velo, e secura toda sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tem dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. É comum, irmãos, a gente sempre ter um questionamento com Deus quando a gente recebe algum direcionamento da parte do Senhor. Só o fato de estarmos vivos, de estarmos de pé, de termos levantado hoje, é motivo suficiente para ser gratos. Abrir os olhos é motivo de gratidão. E, trazendo esse contexto para os dias de hoje, nós estamos sempre tendo as mesmas expressões ou expressão da mesma postura que Gideão. Estamos sempre questionando a Deus, estamos sempre com um porquê na ponta do lápis, né? Um porquê na mão direita nossa para dizer: Deus, por que o Senhor está permitindo que eu passe por essa luta? Por que Deus me levou meu pai? Por que Deus levou meu filho? Por que Deus que permitiu que meu filho fosse embora? É natural que a gente sempre começar a fazer esse tipo de questionamento a Deus. Por que Deus permitiu essa enfermidade aparecer na minha vida? Por que esse câncer veio na vida de um familiar meu? Tanta gente aí fora, tanta gente que veio, que está matando, que está fazendo isso, fazendo diversas atrocidades, mas eu, que sou um servo do Senhor, essa enfermidade veio cometida na minha família. Porque meu marido ainda não voltou para casa? Porque meu filho ainda continua nas drogas? Porque eu ainda continuo passando por aflições e dificuldades? Esse tem sido sempre o nosso comportamento diante de Deus. Porém, irmãos, cada um de nós carrega consigo uma grande interrogação. Porém, nós só usamos essa interrogação quando nos sentimos encurralados na dificuldade
e nos momentos de provações. Porém, é raro vermos nós usarmos essa interrogação, esse porquê, esse questionamento a Deus, quando, por exemplo, eu sou abençoado. Por que você nos pergunta a Deus, Senhor, por que eu estou sendo abençoado? Por que não meu irmão? A gente observa que na maioria das vezes é natural do ser humano entender que ele é merecedor. E ele fala, não, Deus me deu uma bênção. Mas ele não fala, por que Deus me deu essa bênção? Por que Deus me deu esse carro? Por que Deus permitiu eu acordar hoje pela manhã? Nós sabemos que, se nós somos ali, no Santa Cruz, muita gente não levantou nesta manhã. Tiveram suas vidas ceifadas. Mas o Senhor nos permitiu acordar nessa manhã. A gente nunca pergunta a Deus, por que o Senhor permitiu que eu ganhasse esse carro, que eu tivesse esse carro? A pergunta nossa é sempre, Senhor, por que eu estou com esse Fusquinha e meu irmão está com a Ferrari? Mas nunca, Deus, por que o Senhor permitiu eu estar com esse carro? Porque o Senhor permitiu. Deus, por que o Senhor permitiu eu pagar essa conta? Observe, irmãos, que a gente nunca, ou quase nunca, vai estar com esse porquê diante do Senhor. Porque a gente sempre se acha merecedor. A Bíblia diz que nós estamos diante do Senhor pela graça, com um favor imerecido. Imerecido. Porque nunca se pergunta, Senhor, o médico me deu 6 meses de vida, mas eu já estou com 10 anos vivendo. E eu conheci, irmãos, uma irmãzinha assim. O médico deu a ela 6 meses de vida. E ela foi ali, ela tinha um tumor na cabeça. E nesse contexto, nessa brincadeira, ela levou 10 anos. A vontade de viver e servir ao Senhor era tão grande que o Senhor permitiu ela viver 10 anos. Irmãs Enarides ali de Colônia de Una, da Igreja Assembleia de Deus. Então, irmãos, a gente nunca faz esse questionamento a Deus. Nunca acorda de manhã, bota a mão no pulso e fala, Senhor, por que meu coração está batendo? A gente só procura usar o porquê quando é algo que vem nos incomodar, nos tirar da zona de conforto. Quando mexe no meu, né? Quando mexe comigo, né, irmã? É sempre assim. Mas quando mexe com o outro, a gente nunca se pergunta isso. Na verdade, a gente vê aí continuamente assassinatos na televisão, diversas atrocidades acontecendo. E por tanto acontecer, isso acaba acaba passando um momento por naturalidade, aquilo acaba se tornando natural. Mas quando acontece em nossa família, fala, Senhor, por que isso aconteceu comigo, um servo de Deus? E eu costumo fazer uma analogia com relação a isso de uma coisa bem simples. O homem come peixe o ano todo, né? Mas no dia que o peixe come um, dá uma confusão retada, não dá? É sempre assim. A coisa só aperta quando vem contra nós. Observe que jamais veremos alguém que está em um velório perguntar a Deus por que o Senhor levou ele, ou essa mesma pessoa chegar na maternidade e perguntar, Senhor, por que o Senhor permitiu que meu filho nasceu? Deus, por que o Senhor permitiu que meu neto nasceu? A gente trabalha em um contexto diferente. Em um lugar há uma imensa tristeza, mas no outro há uma grande alegria por uma vida que se surge, uma vida que se renova ali. Só queremos exercitar o uso do porquê quando estamos passando somente pela prova, mas nunca quando estamos recebendo as bênçãos de Deus. Tudo isso se resume, irmãos, a porque eu e você ainda não aprendemos a confiar no Senhor. Isso mesmo, eu e você ainda não aprendemos a confiar no Senhor. Observe que a gente coloca diante das mãos de Deus, mas volta e meia a gente está aqui, ó, por trás querendo dar um velho jeitinho brasileiro para poder ajudar, para que a coisa venha mais rápido. Não é verdade? O camarada chega ali, ele vai fazer um determinado entrevista na empresa e ele ora ao Senhor, entrega ali, fala, Senhor, está nas tuas mãos e tal, e de repente fez a entrevista, volta e meia ele está, poxa, se eu não conheço alguém que está lá dentro para me dar uma força, mas você pediu a quem? Para abrir as portas. Você pediu a Deus, irmãos.
Mas volta e meia, a gente está correndo ali para tentar dar o velho jeitinho para que a coisa aconteça mais rápido. E quando eu e você faz isso, a gente prova, a gente mostra a Deus que nós ainda não aprendemos a confiar no Senhor. Por isso, nessa noite, eu quero trazer apenas 2 pontos de reflexão para nós. 2 pontos de reflexão. Por isso eu peço a você, fique bem atento. Eu serei rápido, mas rápido no meu tempo, né, Maria? Que demora um pouquinho. 2 pontos, irmãos, de reflexão. 2 pontos de reflexão. Primeiro ponto de reflexão. Quero dizer para você que Deus permite que nós venhamos perder alguma coisa ou tudo simplesmente para Ele não nos perder. Deus permite que nós venhamos perder tudo ou quase tudo que temos para que Ele não nos venha nos perder. O texto de reflexão, esse primeiro ponto de atenção está em Lucas, no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 a 32. Mas eu só vou ler apenas do 11 ao 23. Esse texto, Jesus traz a parábola do filho pródigo. E o texto vai nos dizer justamente assim, versículo 11, capítulo 15, versículo de número 11, até o versículo de número 24. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando-se tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestir-o, e pondo-lhe um anel em um dedo na mão, e sandália nos pés, e trazei-lhe um bezerro cevado, e matai-o, e comemos e nos alegremos. Versículo de número 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar-se. O texto, irmãos, ele nos mostra que para cada ação, sempre vai existir uma reação. Seja ela positiva ou negativa, seja ela no âmbito carnal ou no âmbito espiritual. Para toda ação, uma reação. O texto em evidência nos traz uma breve reflexão do que acontece quando exercitamos uma dessas ações, e ainda de forma imatura, como o caso desse jovem. O texto não diz que esse jovem já tinha uma vasta experiência lá fora, de conhecer, de vivência. O texto não fala isso, então a gente entende que é um jovem que não tinha conhecimento do mundo lá fora. Um jovem que vivia extremamente ali ao lado do pai, trabalhando ali na roça, no trabalho braçal, junto com o pai, vendo a família em si prosperar. O texto em evidência, ele traz ele mostra essa abrangência de conhecimento dentre esses 2 filhos. E esse jovem só volta para casa porque agora ele vive a reação da decisão que ele tomou lá atrás.
Quando ele resolve pedir algo que nem era seu, para viver o mundo, o que o mundo lhe oferecia, pois a Bíblia vai nos dizer no versículo 12 que ele pede ao seu pai. Então a gente entende que não era nada dele. Porque se fosse dele, ele mesmo tinha vendido e ele tinha saído. O texto diz que ele pede, versículo de número 12, ele vai dizer que ele pediu ao seu pai. E mais moço, né? O mais moço dele disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. Não pertencia a ele, porque a gente sabe que no dia de hoje algo só pertence a um filho quando o pai morre. O pai fez por amor, simplesmente por amor. Mas ele poderia muito bem dizer: não, você não tem nada aqui. Eu não morri. Eu não morri. E aí eu pergunto a vocês: esse jovem, ele volta para casa, ele volta porque começa a sentir saudade do pai, sim ou não? Ele volta porque já havia vivido tudo em sua vida lá fora? Não. Ele volta porque entendeu que não poderia deixar somente seu irmão ajudando o seu pai? Ele só volta porque havia perdido tudo. Ele volta porque havia perdido tudo. Haverá um momento que Deus permitirá que nós perdemos tudo, para que Deus não nos perca da tua presença. Precisamos começar a entender a lógica do Senhor, quando muitas coisas, às vezes, nossas vidas são tiradas. Quando Deus permite que aconteçam algumas coisas na nossa vida, nos nossos lares, no nosso trabalho. Lógico, precisamos estar em comunhão com Deus. E entender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente não consegue entender, porque a gente só consegue enxergar a um palmo do que está diante da gente. Mas o Senhor enxerga bem à frente. O Senhor é quem prepara todo o cenário. Somente quando esse jovem perde tudo, ele volta para a casa do seu pai. Quanto aos olhos do jovem, né, aos olhos humanos, ele entende que já havia perdido tudo. Ali foi onde ele havia de fato encontrado os valores e de fato o seu porto seguro. Ali ele encontra tudo. Ele entende tudo que ele aprendeu com o pai. O jovem entendeu que poderia viver o renovo na casa do seu pai. E inicia, né? E volta a querer viver esse renovo. Ainda que não fosse como filho, como fosse empregado. Esse jovem entendeu a lição que o mundo deu. Ele teve a humildade de dizer: eu vou pedir perdão ao meu pai, porque pequei contra o meu pai e pequei contra os céus. E não sou digno mais de ser chamado de seu filho. Eu vou, nem que seja para trabalhar na roça, porque lá na roça, nem os trabalhadores de meu pai não tinham que comer, lá todos eles tinham abundância de comida. Então, irmãos, o primeiro passo é a gente entender, o primeiro ponto de atenção, a gente precisa entender que quando Deus permite certas coisas na vida da gente, é para que o Senhor não nos perca, é para que o Senhor não nos perca a comunhão que hoje tem comigo, que tem contigo. O Senhor quer nos aprofundar mais, o Senhor quer nos fazer ter uma maior experiência com Ele. E tenha absoluta certeza que aquilo que talvez você não entende agora, Deus lá na frente vai lhe mostrar de maneira sobrenatural. E a sua alegria, tenha certeza, e será bem maior. Segundo ponto de reflexão, ele vai estar lá em Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 22. Ele vai trazer lá a parábola do jovem rico. E o texto vai começar dizendo, no versículo 16: e eis que aproximou-se dele, o texto refere-se a Jesus, que aproximou-se dele um jovem, e disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E disse-lhe: por que me chama de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: quais? E Jesus disse-lhe:
Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem responde, o jovem vai dizer lá no versículo 20, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O texto termina dizendo que o jovem, pelo menos eu dei uma esmiuçada em toda a Bíblia, e não vi nenhuma outra citação onde houve a mudança do comportamento desse jovem, fora esse que ele especifica no versículo de número 22, que ele vai dizer, e o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Meus amados, quando somos confrontados a fazer algo que nos tira da nossa zona de conforto, em especial ter que desfazermos de alguma coisa que possuímos, ainda que não seja por amor, de Deus, temos sempre a tendência a declinar a fazer a vontade da carne. Porque o primeiro pensamento é, nossa, eu cheguei até aqui, mas vou voltar, vou retroceder. Nossa, eu vou vender o carro para ajudar ao meu irmão. A gente observa lá no livro de Atos, na igreja de Ananias, especificamente, quando ele faz a citação, Atos 4, que traz a vida de Ananias e Safira. O contexto traz, o contexto trazido da igreja é que os irmãos vendiam parte daquilo que tinham e traziam aos pés dos discípulos, para que fosse dividido em iguais aos irmãos de maiores necessidades. Algo, irmãos, nunca vivido ou nunca visto até aqui, pelo menos por mim. E essa igreja aqui, esta igreja sonha viver isso. Mas a gente sabe que quando isso é colocado diante do Senhor, quando o Senhor nos confronta através da sua palavra a tomarmos tamanha decisão, Deus já conhece o nosso coração. É tanto que ele vai dizer em continuidade, é mais fácil um camelo passar ao fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Porque o coração daqueles que têm uma grande fortuna estará ali. Ainda que muitos façam a vontade de Deus, observe, a gente vê muitos empresários falar em filantropia, e nós mandamos X containers de alimento para a África, mas o cara é uma referência porque é dono de uma rede de 50 lojas. Por que o cara não vende metade das lojas? Hein, irmãos? E aí? Quando se é confrontado, quando nós somos confrontados a fazer a vontade de Deus e que precisamos desfazer de bens, olha o que é que Deus pede, olha o que é que Jesus pede a esse jovem rico aqui. Ele fala, vai, vende tudo o que tens, divide com pobres, e teu tesouro será multiplicado, e segue-me. Logo, o texto diz que o jovem se entristece. Irmãos, sabemos que de fato Deus hoje não tem buscado postura a trazer a falar comigo, contigo, nos dias de hoje, para que a gente faça isso, porque a Bíblia já está aqui, Então não precisa Deus descer do céu para vir dizer para mim e para você o que fazer. Eu falava hoje com uma pessoa, ele falando sobre milagres, e como é uma pessoa que não tem muito conhecimento da palavra, uma pessoa que tem uma concepção, uma opinião já formada, e às vezes não dá para você ficar batendo, mas você também não pode perder a oportunidade de falar. Você fala e segue, não fala, não para falar, porque senão você acaba às vezes perdendo tempo, e aquele momento não é o momento oportuno, porque o momento oportuno virá. E ele falava sobre milagres, porque tem tanta gente ainda com a perna torta, tem tanta gente ainda de cadeira de roda, e se fala em milagres. Eu falei, meu amigo, se você parar para olhar hoje, o que é que Deus tem feito nas pequenas famílias,
nas famílias mais simples de 10, 15 pessoas. Às vezes na mesa só tem meio quilo de arroz, meio quilo de feijão e um pouquinho de farinha. Mas o milagre do Senhor está na multiplicação desses pães, geralmente desse alimento. Observe que quando termina aquele almoço, todos que estavam ali, 10, 15 filhos, comeram. E muitas vezes aquela senhorinha ainda pega ali 1 litro de farinha, ainda dá a vizinha do lado, ainda dá a Dona Maria que sobrou, e Dona Maria que passa ali, com uma dúzia de ovos, chega e ainda divide com ela. E ali começa a haver fartura. É porque nós queremos apenas observar e enxergar os milagres que somente beneficiam uma pessoa. Mas Deus não está olhando para uma pessoa, Deus está olhando para o coletivo. Deus está olhando para essa igreja e entendendo a necessidade não só de Altino, não só de Maria, não só do irmão Zenilton, mas Deus está procurando, Deus tem entendido qual é a necessidade desta igreja como um todo. E não espere, irmãos, que Deus vai chegar aqui e fazer uma coisa somente para agradar um. Porque existe sim pessoas de maiores necessidades, pessoas de poderes menos aquisitivos, que existe uma necessidade e uma prioridade maior. E eu e você, a gente precisa começar a observar isso, porque isso é obrigação nossa, como irmão, repartir, ajudar o outro. A gente vê o comprometimento, né? Em especial, eu digo aqui o irmão Zenilton, que tem essa preocupação de saber como é que o irmão está, de a gente estar junto. Olha, poxa, falta alguma coisa lá, vamos saber para poder dividir e ajudar o irmão. Igreja, irmãos, é isso aí. Então, para essa noite, queridos, para essa noite, a reflexão que eu trago da parte de Deus para a sua vida é que seja humilde. Seja humilde. Aquele filho pródigo entendeu que ele havia perdido tudo, mas ele sabia quem era o porto seguro dele e onde ele podia renovar, onde ele podia começar tudo de novo. Quando nós falamos em renovo, eu entendo que renovo é voltar nada mais para o início. É começar de novo. Começar de novo. E muitas vezes você pode dizer, mas como começar de novo se a pessoa vai trilhar o mesmo caminho? Aí eu te faço uma pergunta. O maratonista, ele treina muitas vezes naquela mesma pista, mas o tempo que ele faz é sempre o mesmo? Sim ou não? Sempre dá uma diferença de segundo ou minuto para mais ou para menos. A estrada é a mesma, o percurso é o mesmo. Não se diminuiu nem 1 metro, nem se aumentou mais. Mas o percurso é o mesmo. Porém, durante essa oportunidade que nós temos de começar, de se renovar em Cristo, nós temos a oportunidade de fazer tudo diferente. E para você que nos assiste, que está em casa agora acompanhando o nosso vídeo, né, o culto de hoje, eu trago uma pequena reflexão. Meu pai sempre dizia que certa vez tinha um homem, um jovem, que tomava conta de uma fazenda, tomava conta de animais de uma fazenda. Esse jovem era um menino muito direito, um rapaz trabalhador, um rapaz acostumado a trabalhar com gado, a adestrar ali, a dominar o animal. Certa vez ele começa a olhar para a filha do fazendeiro do lado. E os dois começam ali a trocar olhares. Ele se encanta pela moça, e quando ele conversa com a moça diz, olha, você precisa pedir meu pai, você precisa conversar com meu pai e me pedir namoro. Porém, meu pai é muito brabo. Muito brabo. Não é pouco não, é muito brabo. E assim ele faz, ele vai lá e conversa com o pai da jovem. Quando ele conversa com o pai da jovem, a primeira expressão que ele espera é que o pai dessa jovem retruque ele ou esboce uma reação de grosseria. E o pai da jovem naturalmente diz, olha, tudo bem, não tem importância não. Eu aprovo o seu namoro com minha filha, desde que, aí agora é o problema, desde que você passe um teste. Ele falou, qual o teste, senhor? Ele falou, eu vou trazer, né? Você vai ter que pegar um boi pelo rabo e conseguir botar ele no chão. Como se faz hoje naqueles... Isso, nos rodeios, não é isso? O cara de cavalo pega ali,
e você botar o boi no chão. Ele, tudo bem, não tem importância nenhuma, que ele esperava uma atitude mais brusca do velho. E aí o velho falou assim, ainda vou fazer melhor para você. Eu vou trazer os bois, eu vou selecionar aqui apenas 3 bois. Eu vou trazer para você. E dentro desses 13 bois você vai escolher. Agora, cada boi que você descartar, você não tem mais a oportunidade de escolher novamente. Esse eu não quero, vai ficar nas últimas seleções. Ele trouxe o primeiro boi, era um boi forte, um boi com a cara de muito brabo. Ele disse, olha, esse não. De cara ele falou logo, esse não. Ainda tenho mais 2, né? Vai que eu pegue um mais simplesinho lá no fundo. E ele falou, esse não. Aí o pai da menina trouxe o segundo boi. Um outro mais bruto ainda do que o primeiro. E ele falou bem assim, olhou, falou, eu tenho uma experiência, mas esse também não, traga o terceiro. E veio o terceiro boi. Aquele boi seco, manco, ainda veio mancando, magro, todo cabisbaixo, parecendo que já ia morrer. Ele falou, pronto, matei o velho aqui agora eu... E ele falou, é esse. E aí o Senhor falou, tudo bem. Agora corra atrás dele, pegue no rabo e jogue no chão. Você sabe o que aconteceu? Esse boi ele não tinha rabo. Resumo da história. Ele perdeu a oportunidade simplesmente porque ficou escolhendo o momento que lhe convinha. O momento que melhor lhe iria lhe beneficiar. E muitas vezes diante de Jesus a gente tem feito isso. A gente fala de Jesus para uma pessoa, ela fala, não, hoje não, eu estou novo ainda, estou vivendo minha mocidade, ainda estou jovem, ainda tenho um futuro ainda pela frente, tenho tanta coisa para viver. E nessa caminhada, querido, uma coisa eu te digo, a você, especialmente a você que nos assiste, talvez a última opção possa ser uma opção que você não consiga mais voltar e dizer sim para Jesus. Então nessa noite eu te convido, sim, diga sim para o Senhor, abre seu coração. Faça uma aliança com Cristo. Faça uma aliança com Cristo. Porque hoje você tem a oportunidade de se renovar em Cristo, como servo, como filho. Como um filho que buscou caminhos diferentes, mas a partir de hoje quer andar no caminho certo. Quer buscar novamente, quer buscar viver a presença do Senhor. Quer buscar viver as boas novas de Cristo. E não mais os prazeres desse mundo, não se deleitar mais as coisas que esse mundo oferece, que é uma falsa alegria, é um falso renovo. Olha, eu estou crescendo, mas nada disso, se não tiver Cristo, uma coisa eu te digo, não vale a pena. Por isso nessa noite, faça uma aliança com o Senhor, abra seu coração, ou busque uma igreja mais próxima, ou aí agora onde você está, se incline o joelho, diga, Senhor, eu quero buscar, Senhor, uma aliança contigo. Eu quero aproveitar essa oportunidade que eu tenho agora de vida, de fôlego de vida que o Senhor me deu hoje, e fazer uma aliança com o Senhor. Que eu não espere amanhã, pois amanhã, querido, possa ser que eu e você não amanheça vivo. A chance do Senhor está agora. O Senhor nos dá diversas oportunidades, mas a gente só quer, de fato, esperar aquela que seja no momento melhor que me beneficia. E aí é que é o perigo. Aí é que é o perigo. Por isso, nessa noite, essa mensagem que eu trago aos irmãos e compartilho da parte do Senhor. Eu gostaria de estar orando e em seguida passar para a irmã Maria José, que vai estar cantando um solo, para que a gente possa estar se despedindo, né? Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de compartilhar, Senhor Jesus, da Tua Palavra, de trazer, meu Pai, aos amados irmãos aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. E que de fato, Senhor Jesus, essa palavra ela surta efeito. Ela encontra corações sedentos, Senhor, de renovo espiritual, renovo, Deus, conjugal, renovo, Deus, paternal. Que verdadeiramente, Senhor Jesus, possa, Senhor, haver mudança nessa noite. Que mesmo nós, Deus, como cristão, que já te serve, que a gente possa verdadeiramente olhar para o Senhor e perguntar, Senhor, por que o Senhor nos permitiu levantar hoje? Por que o Senhor permitiu, Senhor Jesus, que estivéssemos nessa noite no culto, Senhor? Eu creio, Senhor, que o Senhor irá para que sejamos pessoas melhores em Cristo, para que sejamos seres humanos melhores em Cristo Jesus,
para que sejamos servos melhores em Cristo Jesus, para que possamos ser seres humanos melhores em Cristo Jesus no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso lar, na nossa vizinhança, no nome de Jesus. Então Deus continua falando conosco de maneira sobrenatural e que possamos, meu Pai, estar vivendo o sobrenatural de Cristo. Essa é a oração que eu faço a Ti no nome de Jesus. Amém. Irmã Maria José. Em todas essas coisas nós temos visto o cuidado de Deus com as nossas vidas. Então só temos a agradecer ao Senhor por isso e continuar confiando nele, porque Ele cuida de cada um de nós de maneira muito especial. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, eu olho pra Ti e espero em Ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou, e é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer, mas depois tem novidade para você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei no amanhã. Então recebe um abraço meu, pois na tua vida